Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Vamos continuar os nossos estudos em lentes esféricas. Na última aula, eu dei a explicação sobre as aulas 18 e 19, as imagens formadas pelas lentes esféricas. E na aula de hoje, nós vamos fazer então a correção dos exercícios em classe. Então, vocês podem abrir as apostilas na página 188. Vamos lá. Só para retomar o assunto, quando nós temos as lentes esféricas, nós fazemos então os raios principais ali para ver a formação da imagem. Lembrando, está chegando ali inúmeros raios, tá? A gente só vai representar esses principais aqui, que são importantes para a gente determinar essa imagem formada. Então, ele incidiu no centro óptico, ele vai emergir sem sofrer nenhum desvio, isso tanto para a lente convergente quanto para a lente divergente. Incidiu paralelo, emerge passando pelo foco. Agora, na nossa lente aqui convergente, o raio passa de fato pelo foco. Na nossa lente divergente, quando ele emergir, ele está apontando para o foco, certo? Terceiro, incidiu pelo foco, sai paralelo ao eixo, ele passa ali, ele vai emergir paralelo ao eixo. Então, quando nós temos a lente divergente, vale lembrar que ele está incidindo, ele não está passando ali no foco, ele está apontando para o foco e ele vai emergir paralelo. E sempre que ele incide passando pelo anteprincipal, no caso da lente convergente, ele vai emergir passando no anteprincipal, ou quando ele incidir, no caso da lente divergente, apontando para o anteprincipal, ele vai sair apontando para o outro anteprincipal também, tá? Vamos continuar. Eu coloquei aqui o resuminho das imagens formadas pelas lentes convergentes. Eu pedi para vocês fazerem no caderno, para vocês fazerem o esqueminha de cada posição, se está no anteprincipal, antes do anteprincipal, entre o anteprincipal e o foco, no foco ou entre o foco e o centro óptico. Façam isso bonitinho para vocês entenderem como a gente faz essa formação de imagens, tá? Lembrando que na lente divergente é o único caso onde a imagem formada ela é virtual, direita e menor, tá? Esse é o esqueminha que vocês têm sempre que utilizar para fazer essa formação de imagens. Lembrando que a distância entre o centro e o foco é igual à distância entre o foco e o anteprincipal, por isso que aqui embaixo ele colocou F e 2F, tá? 2F é do anteprincipal até o centro óptico, vocês vão utilizar isso. Agora, começando a responder os exercícios, na página 189 ele fala o seguinte: as lentes esféricas elas estão presentes em diversos aparelhos que requerem a projeção de imagens sobre algum anteparo. É o caso, por exemplo, da máquina fotográfica, em que uma imagem real deve ser projetada sobre um sensor que transformará a imagem projetada em um arquivo digital. Nessas máquinas fotográficas de maior definição, a gente tem um grupo de lentes ali, que elas vão funcionar no final como uma única lente, que seria convergente. A opção por um grupo de lentes ao invés de uma única lente, ela vai melhorar a nitidez dessas imagens. Então, vocês têm aí o esquema de uma máquina fotográfica, ela tem lente, tem espelho, tá? Vai ter o sensor. Então, esse é o esqueminha aí. Vai observando o trajeto da luz até chegar ao receptor ali, que é o olho, tá? Então, considerando essa máquina fotográfica, ela tem uma única lente convergente de distância focal F. Vamos lá. Distância focal F. O objeto, ele está disposto na frente dessa máquina, numa distância D em que D é maior que 2 vezes F. Pessoal, vou voltar aqui, tá? Ó, distância focal F, 2 vezes F significa o quê? Anteprincipal. Se ele está numa distância maior que 2 vezes F, ele está aqui, ó.
antes do anteprincipal. A figura a seguir mostra de maneira esquemática essa máquina. Então, você vai posicionar o objeto, você tem esse esqueminha aí na sua apostila, e você vai posicionar esse objeto, lembrando, ele está numa distância maior que 2 vezes F. Então, eu tenho aqui meu foco, 2 vezes o foco eu tenho meu anteprincipal e ele está numa distância maior. Então, você pode pegar qualquer posição aqui. Se eu colocar esse objeto nessa posição, qual é o nosso primeiro passo para fazer a formação da imagem? Incide paralelo, sai pelo foco. Pessoal, é uma lente convergente, tá? Incide paralelo, sai passando pelo foco. Incide pelo centro óptico, não sofre nenhum desvio. Se você fizer aqui incidindo pelo foco, passando aqui pelo foco e saindo paralelo, ele vai chegar aqui e vai sair paralelo. Você pode fazer esse raio também, tá? Se você fizer bonitinho, eu não consigo fazer retinho aqui, tá? Então, esse aqui é o meu objeto e essa aqui é a minha imagem. Observem, o meu objeto aqui estava direito, aqui ele foi formado, então, invertido. Maior, menor ou igual, professora? É só contar os quadradinhos aqui. Aqui ele tinha 3, aqui ele tem 2. A imagem, então, é menor que o objeto. Real ou virtual, professora? Real, porque ela é feita, então, com o raio em si, não com o prolongamento destes raios. Aí ele tem as perguntas aí, aqui é o esqueminha da apostila. Quando vocês fizerem aí com régua, vai ficar bem bonitinho também, tá? Então, a natureza da imagem, ela é real. A imagem ela é menor que o objeto. O dispositivo de captura da imagem deve ficar a uma distância D da linha, tal que D' da lente, desculpa, tal que essa distância deve ser então maior que o foco e menor que o anteprincipal, tá? E a orientação da imagem, ela vai formar invertida, tá? A imagem, ela sempre é formada invertida. Eu já expliquei isso para vocês quando expliquei lá do olho humano, lá da câmera escura. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Agora, continuando falando dessa máquina fotográfica, tá? Eles colocaram esse objeto AB e ele foi aproximado tanto dessa máquina que aqui diz que a distância dele é menor que a distância focal, ou seja, eu tenho foco neste ponto e a distância dele vai ser então menor que essa distância focal, ou seja, ele está entre o foco e o centro óptico. Nesse caso, ele vai perguntar algumas coisinhas sobre essa imagem. Vamos lá. Tenho foco, coloquei aqui um objeto e já fiz, incidiu paralelo, sai pelo foco, já que é uma lente convergente, né? Incidiu pelo centro óptico, não sofre desvio, professora. Seguiu reto aqui. Posso fazer o terceiro? Incidiu pelo foco, sai paralelo? Não posso, porque ele já está entre o foco e o centro óptico. Não tenho como passar por ele ali. Observem que esses dois raios, aqui embaixo, eles estão se afastando. Ou seja, eles não vão se encontrar. Eles não formam uma imagem. Então, o que eu faço? Eu faço o prolongamento desses dois raios. No ponto, então, que esses dois raios se encontraram, eu tenho a formação da minha imagem. Neste caso, eu tenho uma imagem direita, ela é maior, e no caso ela é virtual, porque ela está sendo formada aqui com o prolongamento do raio. Só que tem uma questão aqui. Nesse caso, eu estou tentando usar essa câmera como uma lupa. Estou tentando usar, porque é isso que a lupa faz. É a imagem virtual direita e maior. Aí, eu coloquei aqui o exemplo da lupa. É exatamente isso que aconteceu neste caso, porque o objeto estava entre o foco e o centro óptico. Aí ele pergunta, o objeto vai registrar a imagem? Essa câmera, ela vai conseguir registrar essa imagem? Não, ele recebe essa luz, tá? Você vai ver um borrão ali, mas ele não vai registrar a imagem. Por quê? Porque a imagem está muito próxima da câmera.
E a gente não consegue projetar essa imagem no anteparo. Ela não é formada nessa região da luz, tá? Por quê? Porque ela é de natureza virtual. Como eu estou usando uma câmera, tá? Para eu conseguir projetar essa imagem nesse anteparo, tem que ser real. Ela é feita para isso, eu não consigo projetar essa imagem virtual. Por isso, na sua câmera vai ser somente um borrão de luz, você não vai ter essa imagem, tá? Porém, essa imagem ela é maior que o objeto. Lembrando, estou usando ele aí como uma lupa, tá, pessoal? Por último, uma pessoa míope tem dificuldade de enxergar com nitidez objetos que se encontram distantes do seu globo ocular. A distância do objeto ao globo ocular, a partir da qual as imagens perdem a nitidez, varia de acordo com o grau de miopia da pessoa. Pessoal, nós vamos estudar sobre essa questão de grau, tá, do óculos. Para se ter uma ideia, pessoas que têm miopia e usam lentes corretivas de 2 graus não enxergam com nitidez objetos a uma distância além de 50 centímetros do seu globo ocular. Fizeram esse teste ano passado na sala, tá? Com pessoas que têm esse grau e eles comprovaram que de fato não conseguiam enxergar um objeto a mais de 50 centímetros de uma maneira nítida. A miopia de um globo ocular pode ser compensada pelo uso de lentes divergentes. Para entender como isso funciona, considere esse objeto diante de uma lente divergente em 2 localizações em relação à lente, conforme mostram os esquemas a seguir. Pessoal, coloquei aqui uma lente divergente, só para vocês lembrarem como funciona. Eu tenho um objeto e eu tenho então essa lente divergente. O que acontece com essa imagem? Ela é aproximada da lente, ela é formada à direita, menor que o objeto, porém ela está mais próxima, já que a minha dificuldade não é o tamanho do objeto, e sim a distância. Coloquei aqui uma vela e uma lente divergente, então você observa que quando ela está numa grande distância, eu trago ela mais para próxima, trago a imagem para mais próxima de acordo com a formação dessa imagem. Incidiu paralelo, saiu apontando para o foco, porque ela é uma imagem virtual, e incidiu aqui pelo centro, não sofre desvio. A mesma coisa aqui, ó, quando ele está no foco. Lembrando que lente divergente é caso único, tá? Sempre vai formar uma imagem menor, direita e virtual. Aí ele vai perguntar a natureza da imagem, sempre virtual, lente divergente sempre virtual. Ela é maior ou menor? Sempre menor também. Qual é a localização da imagem conjugada? Olha aqui, pessoal, essa imagem ela é formada entre o foco e o centro óptico, sempre entre o foco e o centro. E ao olhar para a lente, o observador enxerga o objeto AB ou a imagem A', B'. Pessoal, o objeto está distante, eu não consigo enxergá-lo com nitidez. Então, eu estou observando ali a minha imagem, tá? A linha B'. Ela vai estar mais próxima comparada ao objeto. Aí ele pergunta, por que a lente divergente é recomendada para a correção da miopia? Já que essa imagem formada ela é mais próxima, ela vai ser recomendada, porque já que eu não consigo ver um objeto que está mais distante, eu vou aproximar essa imagem para conseguir enxergá-la de uma maneira nítida, tá? Eu estou vendo a imagem, não o objeto. Aí ele vai perguntar qual que é a distância focal da lente. Presta atenção, se uma pessoa que tem 2 graus, ela só enxerga com nitidez objetos a uma distância máxima de 50 centímetros, e se quando eu tenho a formação da imagem, ela é formada entre o foco e o centro, logo, essa lente tem que ter distância focal de 50 centímetros. Porque o que vai acontecer? Essa imagem vai ser formada antes dos 50, ela vai estar mais próxima que isso, de maneira que eu consiga enxergá-la com nitidez, tá bom? Dúvidas, enviem no e-mail. E até a próxima aula, pessoal!